amigas da Academia Brasileira de Letras, senhores e senhoras acadêmicos. Esta figura que está aqui, não precisa que eu diga quem é, mas talvez poucas pessoas nesses séculos de Brasil e Portugal tenham tanta qualificação intelectual quanto tem Cleonice. Pelos seus estudos, pela produção da sua obra de professora, de crítica, pela qualidade humana que ela tem posto a serviço do conhecimento. Então, Cleonice, eu seria um destemperado se viesse aqui tratar de apresentá-la. O que, na verdade, eu quero fazer é agradecer a Cleonice por estar conosco, por ter consentido em enriquecer os quadros da academia e dar a cada um de nós esse título de confrade de Cleonice. Mas eu tenho, já que não tenho por que apresentá-la, por necessidade, eu tenho um pedido a lhe fazer. E agora, diante de todo mundo, e não me negue. É uma responsabilidade. Não me negue. Quantos ex-alunos você tem entre os acadêmicos? Entre os acadêmicos tem. Afonso, Sequim, Domício e Ana Maria. E Ana Maria. Que está aqui ao nosso lado. 4. Pois eu lhe apresento uma reivindicação dos outros acadêmicos. Nós todos queremos ser seus ex-alunos. Mas concorda? Então, se você me permitir, que lhes dê um curso marcando um dia e hora. Tá bem, a gente aceita o curso. Agora queremos aprovação prévia, pode ser? Estão todos aprovados. Pronto. E toda essa gente que está aqui, a gente, depois na academia, a gente ganha experiência. Quando a gente entra aqui na porta desse teatro, a gente já sabe se a conferência vai ser boa. A gente já sabe. Os acadêmicos já sabem, nós já sabemos. Essa adesão espontânea do público, o aval antecipado, o prenúncio da qualidade da palestra. Então, a gente já sabe que vai aprender com você e toda essa gente está aqui para ouvi-la e para aprender. Ana Maria é a coordenadora desse ciclo que tem esse título tão atraente, dado por ela própria, que é tratar da literatura polifônica. Nós vamos começar a reunião, ou já começamos, mas antes eu queria passar a direção dos trabalhos para você, Ana Maria. A direção não, muito obrigada. Uma tentativa de coordenação aqui, simplesmente um papel protocolar de dar a passagem para a Cleonice, que eu estou aprendendo a chamar de Cleonice, porque para mim toda a vida foi Dona Cleonice, no máximo Dona Cleo. E me vi obrigada a aprender a tratar por você, chamar de confrade, confreira, co-irmã, dentro dessa casa fraterna de nós todos. E, de qualquer modo, eu quero ler um currículo resumido de Cleonice, que nós conhecemos tão bem, dispensa apresentação, tudo isso, mas vale a pena rememorar, porque é uma linda trajetória. Clarice Berardinelli é professora emérita da UFRJ e da PUC do Rio, doutora honoris causa da Universidade de Lisboa, professora convidada pela Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, e pela Universidade de Lisboa, para dar cursos de pós-graduação em literatura portuguesa. Membro do Conselho de Administração da Cátedra Jorge de Sena, da UFRJ,
orientadora de mais de 100 teses e dissertações de doutorado e mestrado na UFRJ e na PUC-Rio. É sócia correspondente da Academia de Ciências de Lisboa, membro do PEN Clube do Brasil, sócia honorária da Academia Brasileira de Filologia, vice-presidente de honra da Associação Internacional de Lusitanistas, membro do Conselho de Curadores da Fundação Luz Brasileira, membro do Conselho Editorial da revista Colóquio Letras e membro da Academia Brasileira de Letras, para nossa grande honra. Recebeu a Gran Cruz da Ordem de Santiago da Espada, concedida pelo governo de Portugal, o Prêmio Golfinho de Ouro, na categoria Educação, do Estado do Rio de Janeiro, e o Prêmio Personalidade Cultural de 2009 da União Brasileira de Escritores. Tem vários livros publicados, sobretudo sobre Fernando Pessoa e Camões, e fez também inúmeras edições críticas de vários autores portugueses, além de antologias e com estudo crítico, notas e vocabulário. A bibliografia eu não vou ler nem citar porque é extensíssima. Então, muito bem-vinda nessa estreia como acadêmica, palestrante e sempre professora de todos nós. Cleonice, o microfone é seu. O presidente desta nossa casa começou dizendo que não me apresentaria e me apresentou. Apresentou dizendo coisas extremamente generosas, amplas e dando-me uma responsabilidade crescente até o momento em que disse que da porta, vendo as pessoas entrarem, já se sabia qual seria a aceitação da conferencista. Em seguida, pede a Ana Maria, que pertence àquilo que eu chamo, muito orgulhosa, o clã dos meus ex-alunos, um clã que cresce a cada ano e que é realmente consistente e fidelíssimo. O que recebi agora, nesses últimos dias, dos meus ex-alunos, em telegramas, e-mails, cartas, flores, todas as manifestações de carinho, dá para encher o meu coração, acho que por mais pelo menos uns 20 anos. Não se assustem, não vou vivê-los todos aqui, vou vivê-los em outra parte. Mas vamos começar a ler, porque já começamos um pouquinho atrasados. Fui convidada a falar neste ciclo de conferências e tocou-me o tema Matrizes Portuguesas. E veio-me logo à mente Manuel Bandeira, um autor que particularmente admiro, que brasileiro legítimo nunca o foi menos por confessar e louvar suas raízes lusas. E, acrescento com enternecido orgulho, um belo ser humano que foi um grande amigo meu. Chamo a esta comunicação Portugal, meu avôzinho, título de um poema incluído no Mafuá do Malungo, que tem uma bonita história. Deixemos que nos fale o autor. Nesse mesmo ano de 48, publiquei em livro sob o título de Mafuá do Malungo os meus versos de circunstância. O poeta se diverte, comentou Carlos Drummond de Andrade, traduzindo um verso de Verlaine. E era isso mesmo. Já contei que os meus primeiros versos datam dos 10 anos e foram versos de circunstância. Até os 15 não versejei senão para me divertir, para caçoar. Então vieram as paixões da puberdade e a poesia me servia de desabafo. Ainda circunstância. Depois chegou a doença. Ainda circunstância e desabafo. Fiz algumas tentativas de escrever poesia sem apoio nas circunstâncias, todas malogradas. Sou poeta de circunstância e desabafos, pensei comigo. Foi por isso que, embora se dê comumente o nome de versos de circunstância aos do tipo do Mafuá do Malungo, preferi não intitulá-los versos de circunstância,
como tive a ideia a princípio. Mafuá, toda a gente sabe que é o nome porque são conhecidas as feiras populares de divertimentos. Malungo, africanismo, significa companheiro, camarada. Uma boa parte do livro são versos inspirados em nomes de amigos. Manuel refere-se à frase de Drummond a propósito do livro O Poeta se Diverte. Assim se chama a crônica do poeta mineiro, publicada em julho de 48 no Correio da Manhã, onde este, Drummond, escreve: um livro que, ao sair, já é raridade, nos vem de Espanha. Apenas 110 exemplares, folhas desencadernadas em papel de linho, composição e impressão manuais, como ao tempo da boa arte tipográfica. 2 poetas o fizeram, um que o escreveu, outro que o projetou, compôs e imprimiu. Tenho-me referido ao Mafuá do Malungo de Manuel Bandeira, saído da oficina particular de João Cabral de Melo Neto, em Barcelona. E Drummond se estende louvando os primores dos volumes saídos da oficina de Cabral e acrescentando: ah, pernambucanos, tenho por eles uma admiração estupefata. Dessa província do Nordeste nos vem a poesia menos nordestina possível. Louvo os 2, editor e editado, e mais Joaquim Cardoso, dizendo que nos 3 a terra natal fica sendo ponto de partida para uma viagem aos países da geografia interior. Assim são os pernambucanos. Não houve nenhuma intenção nisto. Vejam, é que de fato você não sabe ainda, mas eu sou neta de pernambucano. Vejam se não esta uma bonita história. 3 grandes poetas, dos maiores àquela altura, revelando sua admiração mútua, expressa materialmente, no caso de João Cabral, na impressão requintada dos poemas do mais velho dos 3 pelo mais novo. Por sua vez, Bandeira os fixa em verso, no próprio Mafuá, ofertando a João Cabral neste quarteto impecável. A João Cabral de Melo Neto, impressor deste livro e magro poeta, como eu gosto, arquiteto, ofereço, dedico e consagro. Onde também Drummond tem o seu lugar. Carlos Drummond de Andrade. O sentimento do mundo é amargo, ó meu poeta irmão. Se eu me chamasse Raimundo. Não era a solução. Para dizer a verdade, o nome que invejo a fundo é Carlos Drummond de Andrade. Para explicar o novo título, dei uma volta pelo Mafuá, ao qual retorno para lhes apresentar o poema de onde parti, e pelo qual tenho um encanto especial. Portugal, meu avôzinho. Como foi que temperaste, Portugal, meu avôzinho, esse gosto misturado de saudade e de carinho? Esse gosto misturado de pele branca e trigueira, gosto de África e de Europa, que é o da gente brasileira. Gosto de samba e de fado, Portugal, meu avôzinho. Ai, Portugal, que ensinaste ao Brasil o seu caminho, o teu carinho. Tu de um lado e do outro lado nós. No meio, o mar profundo. Mas por mais fundo que seja, somos os 2 um só mundo. Grande mundo de ternura, feito de 3 continentes. Ai, mundo de Portugal, gente mãe de tantas gentes. Ai, Portugal de Camões, do bom trigo e do bom vinho,
que nos deste, ai, avôzinho, esse gosto misturado de saudade e de carinho. Ao olhar para a árvore genealógica da família Carneiro de Souza Bandeira, onde os sobrenomes só muito excepcionalmente e em linha lateral não são portugueses, vemos que Bandeira tem pleno direito a declarar-se neto deste avô afetuosamente diminutivo. O percurso do gracioso poema se anuncia no primeiro quarteto por um questionamento do neto ao avôzinho como terá sido possível temperar este gosto de saudade e de carinho. Há uma dualidade inicial, avô e neto, e uma dualidade de sentimentos, saudade e carinho, que se resolve pela mistura gostosamente temperada pelo avô. E o jogo dual continua, pele branca e trigueira, gosto de África e de Europa, gosto de samba e de fado, e, parecendo mais separar que unir, tu de um lado e do outro lado, no meio um mar profundo. Já não apenas dois, mas três, grande mundo de ternura, feito de 3 continentes. O segredo está na mistura temperada pelo avôzinho com os delicados condimentos que abrem e fecham o poema, a saudade e o carinho. É com estes 2 sentimentos que venho novamente evocar Manuel Bandeira. Creio que me permitireis recuperar aqui e agora o processo e o tom que usei em 1986, na comemoração do seu centenário, e que agradaria ao poeta, sempre espontâneo em sua fala predominantemente coloquial. Permiti que a ele me dirija, como em outro tempo, a interpelá-lo, a chamar-lhe simplesmente Manuel, para senti-lo mais perto. Ele nos responderá, a todos nós, pela voz do seu texto, e eu me permitirei glosá-lo aqui e ali. E perdoai-me, desde já, a emoção que se apossará de mim, dificultando-me por vezes a fala. Percalços criados pelo coração. Tendo-me proposto celebrar, naquele encontro do centenário, comecei por arguí-lo sobre tais comemorações. Permissão dada, acredito, não me deterei para dizer quando ou onde estou fazendo alterações do tempo decorrido, quase sempre, ou acrescentos. Manuel. Numa crônica escrita no dia 17 de julho de 43, você falava em centenários, dizendo: a celebração dos centenários é hoje um gosto tão vivo que até parece mania. Raro se abre o jornal pela manhã que não se leia a notícia de um centenário. Centenário disto, centenário daquilo, centenário do nascimento de fulano, do nascimento ou da morte, ou da primeira camisa que vestiu, etc. Pois vou aproveitar a vaza e celebrar sozinho, eu também, um centenário, o das viagens na minha terra. Não me recordo se essa data especial foi comemorada por muita gente, mas você dela sim se lembrou, e com especial carinho. Faz 100 anos hoje, dia por dia, que às 6 horas da manhã de uma segunda-feira, dia sem nota e de boa estrela, o imortal autor do Frei Luís de Souza saiu de casa e se dirigiu ao Terreiro do Paço para tomar o barco que o deveria levar a Santarém. Os críticos já têm assinalado a importância desse livrinho em que encontramos aquelas delícias das coisas imperfeitas de que falou o Essa. Ao citar o Essa, parece que você concorda com ele, encontrando também no Garrett
as delícias das coisas imperfeitas. E eu questiono mais uma vez: imperfeito o livro do divino? E você, com seu típico riso docemente irônico, justifica-se. As falhas de composição estão, sobretudo, nos excessos destrambelhadamente românticos de certas passagens do romance, no caráter melodramático até o ridículo de Frei Diniz. Tudo isso tão destoante dentro do tom leve, deslizante, superiormente irônico, discretamente realista das páginas da crônica. Concordo, Manuel. Garrett, apesar do seu tom leve, deslizante, superiormente irônico, discretamente realista das páginas da crônica, não pôde fugir à pressão do seu tempo. Veja que lhe respondo com suas palavras. Mas você continua. Garrett nunca se desembaraçou totalmente do fundo clássico da sua formação. E ele reponta aqui, em muitas páginas, nas citações gostosas de Horácio, nos sarcasmos que atira aos românticos da poesia e, sobretudo, do teatro contemporâneo de Portugal. Chega mesmo a dizer: romântico, Deus me livre de o ser. Ao menos o que na algaravia de hoje se entende por essa palavra. Concordo, feliz com suas observações sobre a novidade da prosa garrettiana, que, e cito, terá influído muitíssimo com as viagens na maneira de Machado de Assis a partir de Brás Cubas. Não sei, mas acho que o nosso romancista terá chegado a Sterne via Garrett. Estou convencido de que não há necessidade de ir ao Sterne para explicar a mudança brusca de estilo no Machado de Assis por volta de 42. Ele pode ter saído de Garrett, mas o mestre brasileiro conseguiu despojar-se completamente da farandulagem romântica em que o português ficou embaraçado. Concordo mais uma vez. E sei que foi Garrett, dos autores portugueses, um dos que você mais leu e amou, um dos que mais contribuíram para a sua fluência, elegância e correção do seu estilo. Mas houve muitos outros, desde os muito antigos. Como você mesmo disse, no português que falo e escrevo hoje, mesmo quando me utilizo de formas brasileiras, aparentemente mais rebeldes à tradição clássica, eu sinto as raízes profundas que vão mergulhar nos velhos cancioneiros. Citava-o eu a celebrar um centenário de Garrett quando o estava celebrando no seu, e assim ficamos unidos, o poeta e sua velha amiga, na celebração de centenários. Ao longo de seus textos em prosa, apontam a cada momento poetas, ficcionistas e pensadores de Portugal. Dos cancioneiros ficou-lhe mais nítido um nome, Dom Dinis. Do século XVI, Gil Vicente, Bernardim Ribeiro, Sá de Miranda, João de Barros, Heitor Pinto, Francisco de Moraes e Camões, que lhe acode à memória com grande frequência. A Gil Vicente refere-se com extremo carinho a propósito de uma representação de estudantes idealizada e tornada realidade por Thierry Martins Moreira, catedrático de literatura portuguesa na Faculdade Nacional de Filosofia, atual Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no já longínquo ano de 1942. Representávamos o Alto da Alma, o monólogo do vaqueiro e a cena central do Alto de Mofina Mendes. Você se emocionou e escreveu em sua crônica semanal
no jornal Amanhã. O Alto da Alma, para mim, a obra-prima do teatro hierático de Gil Vicente, com seu perfeito equilíbrio dos planos de ação, o humano e o divino, a sua simbologia poética, a um tempo ingênua e sublime, a sua formosura de expressão linguística e métrica, foi levado no texto restituído pelo professor Sousa da Silveira. Tenho lido e meditado muitas vezes o Alto da Alma. Nunca senti embotada a ponta delicada da estética emoção que a cada verso me vai direita ao coração todas as vezes que o leio. Pois, apesar disso, fiquei surpreendido, deliciosamente surpreendido, quando senti os olhos umedecidos ao ouvir as primeiras palavras do anjo custódio. Esse momento de comoção, dos mais puros que tive em minha experiência artística, não o esquecerei nunca. Senti que o velho Gil era ainda maior, muito maior do que eu pensava. A presença de Sá de Miranda não é tão explícita ao leitor menos avisado. Fica camuflada em versos seus, onde o jogo intertextual parece ter passado despercebido do prefaciador do volume Opus 10, em que se insere o seu poema, escrito a partir do mais conhecido dos sonetos mirandinos, de que seria preciso lembrar apenas os quartetos, mas opto por citar na íntegra para dar-nos o prazer de ouvi-lo mais uma vez. É pena que não nos ouça o seu prefaciador, que é, agora, um poeta das coisas simples da vida. Manuel Bandeira volte formalmente a alguns momentos de 22 que alguns exigentes rapazes da geração de 45 preferiam talvez chamar de cacoetes, como no início da Elegia de Verão. Acredito, Manuel, que se referia ao mudáveis, que você foi buscar ao homem de um só parecer. Ouçamos-lhe o soneto. O sol é grande, caem com a calma as aves do tempo em tal sazão que sóis ser fria. Esta água que d'alto cai, acordar-me-ia do sono não, mas de cuidados graves. Ó coisas todas vãs, todas mudáveis. Qual é o coração que em vós confia? Passam os tempos, vai dia tras dia, incertos muito mais que ao vento as naves. Eu vira já aqui sombras, vira flores, vi tantas águas, vi tanta verdura, as aves todas cantavam d'amores. Tudo é seco e mudo, e de mistura também mudando meu fiz de outras cores, e tudo mais renova. Isto é sem cura. Ao iniciar a sua elegia de verão, de um verão carioca, veio-lhe naturalmente a ideia do sol deste poema de Sá de Miranda. De um verão, a ideia de sol numa estação, uma sazão que sói ser fria. Do fundo da memória lhe chegou, porém, um outro sol, também grande, que estranhamente o era numa sazão que sói ser quente. A anacronia gera o estranhamento que se reflete na mudança do metro, do decassílabo às redondilhas maior e menor, e no tom não mais solene, mas coloquial, meio brincalhão da primeira quintilha. E agora são os seus versos. O sol é grande. Ó coisas todas vãs, todas mudáveis.
como esse mudáveis, que hoje é mudáveis e já não rima com aves. As aves que caem com a calma, você as substituiu pelas cigarras, que zinem como se fossem as mesmas que eu ouvi menino. Lembrar o menino que foi e dizê-lo traz a saudade dos verões de antigamente e volta-lhe, como tantas vezes, o desejo de recuperar a infância, o menino que você nunca deixou de trazer em si, já agora em versos livres, entremeados de decassílabos. O sol é grande, mas, ó cigarras que zinis, não sois as mesmas que eu ouvi, menino. Sois outras, não me interessais. Deem-me as cigarras que eu ouvi, menino. Camões, o poeta que lhe vem mais vezes à mente, como já ficou dito, aproximou-nos ainda mais nos anos 60. Lembra-se? Foi você que me apresentou a Murilo Miranda, que àquela altura dirigia a Rádio MEC, que ainda hoje é a estação que irradia excelentes programas de música clássica. Àquele tempo, a par dos programas musicais, havia outros falados versando sobre assuntos vários, mas mais maciçamente sobre literatura. De todos, o que mais me agradava era o que abordava a obra de Dante, centrada na Divina Comédia. Anunciava-se outro, sobre Shakespeare. Regozijei-me, mas me perguntei, por que não Camões? E lembrando-me de que Manuel era muito amigo de Murilo, fiz-lhe a pergunta que me fizera. Por que a PRA2 não transmitia um programa sobre o maior poeta da língua? Fiz-lhe a pergunta, Manuel, e obtive uma resposta interrogativa. Você o faria? Não hesitei. Claro! E fomos falar com o diretor, que acolheu a ideia com entusiasmo. Como se chamaria o programa? Você o batizou lindamente. Camões, poeta de todos os tempos. Fizemos juntos a primeira gravação. Era uma espécie de entrevista, em que você fazia as perguntas e eu lhes respondia. Como se isso não bastasse, você ainda escreveu uma crônica muito bonita, publicada mais tarde, juntamente com outras, no seu pequeno volume Colóquio Unilateralmente Sentimental. Você foi muito generoso, Manuel. Além de resumir a minha biografia universitária, mestres, cursos, lembrou a minha mini-antologia de poesia trovadoresca, transposta para português moderno. Transcreveu mesmo a minha tradução de uma cantiga de amor de Dom Dinis, que lhes trago aqui, dizendo que seria um desastre se nela não estivesse presente a mão de um poeta, perfeito conhecedor da língua. Eis a tradução. Senhora, nem vos lembrais de quanto por vós chorei e choro, e vos digo mais. Peço a Deus, pois já não sei tamanha pena sofrer, que parte vos faça ter da pena que me causais. Se Deus quiser que tenhais parte desta dor, eu sei que, embora não me queirais nenhum bem, breve terei vosso amor, e haveis de ver como custa padecer a dor com que me matais. E, senhora, nunca mais, desde então, eu temerei pena com que me aflijais, e o senso recobrarei que me fizestes perder. E vós ireis compreender a pena que hoje me dais. Daí em diante, você passou a chamar-me Cleonice Poeta, escrevendo mesmo um dia, em uma das muitas dedicatórias
com que me ofereceu seus livros, até o dia em que o consegui convencer de que seria uma boa tradutora de poesia, mas não um poeta. Lembra-se? Preguei-lhe uma peça. Foi a única vez em que o vi zangado comigo, mas um pouquinho só. Acha que devo contá-la? Tentarei resumi-la. Tínhamos ambos, o poeta e sua amiga, uma aluna comum, que, além de inteligente, impressionava pela beleza do seu rosto. Manuel, apreciador do sexo feminino, em geral, e de um rostinho bonito, em particular, não era insensível aos seus encantos. Certa vez, em que conversávamos sobre as minhas traduções de poesia, ele voltou a insistir em chamar-me Cleonice Poeta. Tomei naquele momento uma decisão. Iria provar-lhe que não o era, que ele estava enganado. Deixei passar alguns dias e me aproximei dele com um envelope, perguntando-lhe se lembrava da menina. Com certeza, pois ela me pediu que lhe entregasse este envelope, ocultando-lhe a origem do mesmo. São versos dela, que quer muito saber a sua opinião sobre eles, mas sem que você, ao menos, desconfie de quem os escreveu. Estou traindo-a, em parte. Você meteu o envelope no bolso e prometeu que faria o que lhe era pedido. Pouco adiante, nos encontramos. Leu os poeminhas? Li-os com atenção. E então? Não são de todo maus. Que direi a ela? Que se ela sente mesmo necessidade de escrever, escreva, que isso lhe fará bem. Só isso? Pode acrescentar o que já lhe disse. Não são de todo maus. Ela tem boas noções de versificação e as aplica de modo a valorizar o texto. Lembra-se da minha risada, Manuel? Você pensou que eu não estivesse gostando da sua maneira de criticar o poeminha, como quer justificar o seu rigor. E acrescentou, de que está rindo? E eu, entre a alegria de lhe ter pregado uma peça, o remorso de o ter feito e, confesso, a decepção de saber pela sua resposta que eu não era mesmo um poeta, respondi-lhe má. Os versos são meus, Manuel. A resposta foi só uma palavra repreensiva e doída. Cleonice. Voltando ao passado, o que mais me assalta é o remorso de ter tido coragem de uma verdadeira maroteira com meu amigo. Tão querido, tão delicado, sempre impecável comigo. E tenho vontade de perguntar-lhe, ainda que saiba que não me responderá. Você me perdoou, Manuel? Se não, veja se consegue entender. Por mais que eu lhe pedisse que deixasse de me julgar poeta, seu julgamento sincero dos poeminhas dela me tirou as ilusões que, lá no fundo, sem o confessar, nem mesmo a mim, eu acalentava. E fui má, Manuel. Tenha pena da sua sincera amiga, porque foi duro ouvi-lo dizer que meus versos não eram de todo maus. Se me perdoou, permito-me continuar a história bonita da nossa amizade, em que você é o protagonista e sempre, na linguagem atual dos meus bisnetos, é do bem. Digo-lhe eu que acabo de apresentar-me, pelo menos uma vez, como personagem secundária e do mal. Volto ao nosso diálogo sobre a crônica da qual estávamos falando. Retomo a fala de Manuel. O curioso é que nela, você põe o acento, nos meus programas da rádio, no acento no Camões lírico,
convocando os ouvintes da rádio para o novo programa inaugurado a semana passada, sobre Camões épico e Camões lírico, continua: ainda bem que Cleonice decidiu começar pelo lírico, e recorda a persistência dos professores dos cursos secundários em massacrar os meninos com a análise lógica das estrofes mais difíceis dos Lusíadas. Por isso, alegrava-se com a minha decisão. Assim, vamos ler primeiro Camões das canções, das éclogas, das elegias, das glosas, dos sonetos. Já estou de antemão saboreando a versão cleoniciana de Sobre os Rios que Vão, essas maravilhosas quintilhas. Você me pergunta por que disse que era curioso que você privilegiasse o lírico na crônica sobre o nosso programa. E eu lhe respondo, porque, quando dedicou ao poeta um soneto, nele caracterizou e distinguiu o épico. É possível que o maior entusiasmo por este se tenha situado na sua mocidade, pois o poema não datado está em A Cinza das Horas, publicado em 1917. Depois, você passaria a sentir mais frequente e intensa a presença do lírico, cujos versos lhe ocorreriam em constante profusão. E foi, sem dúvida, um belo soneto, este que intitulou a Camões. Quando n'alma pesar de tua raça, a névoa da apagada e vil tristeza, busque ela sempre a glória que não passa em teu poema de heroísmo e de beleza. Gênio purificado na desgraça, tu resumiste em ti toda a grandeza, poeta e soldado. Em ti brilhou, sem jaça, o amor da grande pátria portuguesa. E enquanto o fero canto ecoar na mente da estirpe que em perigos sublimados plantou a cruz em cada continente, não morrerá, sem poetas nem soldados, a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões assinalados. Nestes 14 versos, parnasianamente corretos e repassados de emoção, ecoam os Lusíadas, desde a apagada e vil tristeza do segundo verso ao fecho de ouro, as armas e os barões assinalados, sintagmas emblemáticos do poema, passando por vocábulos dilatirados, fero, sublimado, e pelo sintagma poeta e soldado, que resume o belo verso em que o épico se define: numa mão sempre a espada e noutra a pena. Teria talvez interesse observar que, enquanto os Lusíadas se abrem por as armas e os barões assinalados, e quase ao fim apontam para a apagada e vil tristeza em que está a pátria mergulhada, acentuando a linha descendente que traçam os últimos versos camonianos, o seu soneto segue caminho contrário, parte do momento que virá de desalento, de pesar pela glória que passou, para chegar ao momento inicial do poema, quando se anuncia o canto que a perpetuará numa reafirmação de que, mesmo que se percam as façanhas heróicas, nunca se perderá a língua que cantou as armas e os barões assinalados, e, portanto, o canto que nesta língua foi moldado. Embora num poema que se tornou célebre, Os Sapos, publicado no seu primeiro livro modernista, Carnaval, você põe em ridículo os poetas parnasianos, encontram-se em suas páginas louvores a alguns dos melhores poetas dessa escola, tais como Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, Vicente de Carvalho, fazendo justiça ao que eles produziram de melhor.
Os sapos criticam os cacoetes da escola, tais como a obsessão na busca de rimas, não só as raras, mas opulentas, o horror ao hiato intervocabular e até a necessidade de consoantes de apoio para que a rima possa ser aceita. Valerá a pena citar estes versos irreverentes e saborosos em que você se ri à custa deles. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço versos com consoantes de apoio. Do século XVII, você cita Vieira e Bernardes. Daquele, diz em 1956, homem prodigioso realmente esse Vieira. E lembrando a célebre frase de Castilho, a Vieira se admira, a Bernardes admira-se e ama-se, acrescenta, como se não fosse possível amar a Vieira. Do século XVIII, conta que seu pai o fez decorar a cantata de Dido de Correia Garção. Mas é Bocage que você admira, emparelhando-o aos maiores. No século XIX, você se encontra entre amigos mais numerosos, o Garrett, de que já falamos, Herculano, a quem você se refere mais pelo que disse de Gonçalves Dias, seu querido poeta, que o grande historiador e ficcionista também admirava, julgando-o, aspas, muito superior aos seus contemporâneos portugueses. E é uma verdade. E você gosta de o repetir mais de uma vez. Camilo lhe aparece em uma lista com outros autores interessados em conhecer o bardo maranhense, e que são Castilho, Pinheiro Chagas, Bulhão Pato, Inocêncio e Mendes Leal. Junqueiro também é citado, não pelo seu valor como poeta, mas como aquele que conviveu com o grande Silva Ramos, influenciou Antônio Nobre ou referiu-se elogiosamente a Antero de Quental. Em Castilho, você vê com simpatia o autor do Tratado de Metrificação portuguesa, onde aprendeu coisas que depois, ao menos em parte, renegou. A sistematização de Castilho, como a de Malherbe, na França, se por um lado prestou grandes serviços no sentido de policiar a técnica poética, por outro lado teve como consequência um empobrecimento de expressão. Essa de Queiroz acorre muitas vezes a sua pena, algumas delas em referências admirativas a Antero, duas em confronto com este. Ouçamos o que você diz no prefácio à sua edição dos sonetos completos e poemas escolhidos do grande poeta da geração de 70. Costuma-se apontar o Essa como modernizador da prosa portuguesa. Basta, porém, a carta Bom Senso e Bom Gosto para provar que, se houve uma reforma da prosa portuguesa, ela já estava evidente no famoso escrito de Antero. 2 páginas à frente, você fala da carta de Antero ao Marquês de Ávila e Bolama, qualificando-a de obra-prima do sarcasmo. E citando-lhe algumas linhas, conclui: temos aí, antes do Essa, tudo o que nos surpreende e fascina no Essa. Ora veja, meu caro Manuel, passou-se quase sem o perceber do Essa ao Antero. Este, sim, uma das suas paixões literárias. E como não pode deixar de ser, ao tratar-se do genial açoriano, uma sua grande afeição humana. Estou ao seu lado, na admiração e no amor a ele devotados.
pois ele é um dos meus poetas prediletos, uma das mais belas figuras humanas entre os luminares da literatura portuguesa, mas discordo da posição em que põe o velho Essa. A prosa de Antero tem as qualidades que você lhe aponta, mas não são essas, ou não só essas, as que encontramos na poesia de Essa. A graça, a souplesse, para usar um galicismo que a ele agradaria, o colorido, a apreensão simultânea de coisas e sensações, a falsa simplicidade tão rebuscada são algumas das características que lhe podemos apontar e que só esporadicamente caberiam no tom da prosa, sobretudo reflexiva, de Antero. Ainda no século XIX, é Cesário Verde, ou como você diz lindamente, o sempre verde Cesário. Com ele, como com Camões e outros, você aprendeu a não desdenhar das chamadas rimas pobres. O que tem graça aqui é que os outros que anteriormente estudou para chegar a tal conclusão eram não só Antônio Nobre e Eugênio de Castro, mas os parnasianos. Lembra-se dos sapos, Manuel? Os parnasianos Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Vicente de Carvalho. Assim como Alceu de Amoroso Lima, em 1920, via influência de Cesário em sua poesia, você, meu amigo, havia em Antônio Nobre e nos 13 versos do seu poema Improviso, em que glorifica 14 poetas portugueses, você coloca um ao lado do outro, glória ao sempre verde Cesário, glória a Antônio Nobre. De Cesário a Antônio Nobre, chegou-se num deslizar em trilhos azeitados. E novamente o surpreendemos em flagrante preferência. Aqui há, para mais, uma identidade biográfica que aproxima Antônio de Manuel, dois nomes tão portugueses. A mesma terrível tuberculose os leva, jovens e sós, afetivos, sensíveis, a um mesmo tratamento em Clavadel, na Suíça. Excelente conhecedor da obra de Nobre, prova o ensaio agudo e abrangente que lhe dedicou, você considera que a última grande influência lusa no Brasil foi a do autor de Só. Ao fim do ensaio, sintetiza este livro admirável de modo também admirável, ressaltando que nele se encontra a frescura de sensações e de emoções, versatilidade surpreendente de ritmos, rica imaginação, criadora de imagens, aquela funda comunhão com seres e coisas, certa mistura de inocência, capricho e fanfarronada, como nas crianças, a volúpia do sofrimento, a self-pity, o seu nacionalismo e religiosidade tão próximos do sentimento popular. Poderia eu estar falando de você, Manuel, e lendo estas palavras que você disse. Outro aspecto que o encanta em certos poetas, e em especial neste, Antônio Nobre, é a instabilidade rítmica, a libertação do rigor métrico. Antônio marcou o fundo, Manuel. Por que você pôs à entrada do seu primeiro livro um poema intitulado Epígrafe, em que se autobiografa? Origem, mau destino, solidão, poesia. Epígrafe, 1917. Sou bem nascido. Menino, fui como os demais feliz. Depois veio o mau destino e fez de mim o que quis.
Veio o mau gênio da vida, rompeu em meu coração, levou tudo de vencida, rugiu como um furacão, turbou, partiu, abateu, queimou sem razão nem dó. Ah, que dor! Magoado e só meu coração ardeu. Ardeu em gritos dementes na sua paixão sombria. E dessas horas ardentes ficou esta cinza fria, esta pouca cinza fria. Escreveu esse belo e doloroso poema porque ele expressava seu caso pessoal, Manuel, ou também porque, um quarto de século antes, um outro poeta triste iniciara seu também primeiro livro com 2 poemas chamados Memória, nos quais havia o mesmo tom de tristeza pungente e mais ou menos as mesmas etapas biográficas, derramadas em versos mais numerosos, mais do dobro dos seus. O seu mau destino era o signo mofino de Antônio. Só que você coloca entre travessões e atribui a seu coração é o título do livro dele. A cinza fria de seus versos é o livro mais triste que há em Portugal. Sua elocução, porém, é bem mais contida, menos narrativa, mais madura. Não muito duradoura, mas profunda, foi a presença de Antônio Nobre. Só a ele e a Camões você dedicou sonetos no seu primeiro livro, como que irmanando-os no papel que representavam em sua formação. Da passagem do 19 para o 20, você destaca Eugênio de Castro, que inclui entre os poetas queridos e decorados em sua adolescência. Situa também Camilo Peçanha, naqueles 14 versos do poema Improviso, onde também figura Teixeira de Pascoais. Falta o século XX. Nele, você aponta José Régio, o grande poeta português vivo, autor de versos admiráveis, outra voz atual e extraordinária da poesia lusa, mas principalmente, insistentemente, Fernando Pessoa, esse grande amigo de todos nós. Como você escreve, o verso, o poeta é um fingidor, o persegue. E você nos informa que um outro poeta, o holandês Bertus Alfies, exprimiu mais ou menos a mesma coisa neste comprimido de 5 palavras. O poeta mente a verdade. É boa esta forma sintética, mas permita que eu goste mais da sua forma desenvolvida de dizer: sim, o poeta fala a verdade, isto é, não fala a aparente verdade, mente essa verdade de toda a gente para chegar à verdade que está dentro dessa verdade. Em recensão da publicidade do primeiro volume de nossos clássicos da Agir, você termina por escrever: confesso lisamente, com o risco de parecer simplório, os heterônimos nunca foram problema para mim. Sempre vi neles Fernando Pessoa, querendo sair de si do seu drama. Não pôde ter fé porque a não podia racionalizar. Mas não pôde, tampouco, aceitar a vida por lhe ser vedado integrar-se nela, aceitá-la como real, em suma, existir. Também nisso estamos de acordo, meu amigo, meu querido amigo. Atormentado pelo vício de pensar, como eu disse e escrevi em alguma das minhas reflexões sobre o grande poeta que me tem habitado tanto quanto Camões, ele destruiu a possibilidade de crer. Destruiu-a e sofreu, porque era atormentado por uma febre de além. Porque, como o infante santo Dom Fernando dizia,
e esta febre de além que me consome, e este querer grandeza são seu nome, dentro em si a vibrar. Ainda no século XX, você menciona, mais ou menos de passagem, alguns outros autores. Alberto de Lacerda é um deles. Creio mesmo que foram bastante amigos. Se bem se lembra, você me deu 2 livros de versos que ele lhe oferecera com afetuosas dedicatórias, dizendo-me: sei que os guardará com carinho e estarão melhor em sua biblioteca. Lá estão, com certeza, Manuel. Quando em 57 você foi a Londres, Lacerda o recebeu e lhe proporcionou alguns, como você diz, regalos intelectuais. Um deles foi o de conhecer Edith Sitwell. Não sei se foi o mesmo amigo que lhe apresentou Jorge de Sena, pois você diz apenas: dias depois da minha chegada à Inglaterra, tive o raro prazer de estreitar nos braços, comovidamente, o Jorge de Sena. Conhecia-o até aí apenas de nome e de obras, declarando em sua crônica do dia 9 de outubro de 57 a sua predileção por O Indesejado, é a grande peça de teatro de Jorge de Sena, e As Evidências, que é um livro de poesia, considerando-as obras-primas. Mas quero voltar a ouvi-lo nos 2 parágrafos que dedica a Sena, numa síntese perfeita do grande autor. Esse engenheiro poeta é um homem que tem a paixão da história. Mas de que é que ele não tem paixão? Música, artes plásticas, de tudo ele entende, tudo ele estuda, e como tem uma memória de anjo, a sua conversa é repleta de sabedoria e informação. Que sorte tê-lo tido por Cicerone em 2 ocasiões, visitando a National Portrait Gallery e a Abadia de Westminster. A releitura dessas suas palavras sobre o Jorge de Sena me trouxe à memória as que um dia, em meio a excelente conversa, lhe disse eu a Jorge de Sena. Foi mais ou menos isto: Jorge, você me irrita. Ele fez um ar interrogativo. Não consigo saber nunca coisa alguma mais que você. Pensei que pudesse superá-lo no conhecimento e prática da música. Que engano! Tínhamos tido uma formação bem semelhante e ambos tocávamos piano bastante bem. Em 68, no ano mesmo em que você nos deixou, foram publicadas deliciosas crônicas suas sob o título da primeira, Colóquio Unilateralmente Sentimental, ao qual já me referi atrás. Bem diferente das outras. Não, há dentro desta coisa, há uma diferente das outras, que é um diálogo entre um eu que, encontrando na rua uma formosa mulher, dirige-lhe galanteios, a que ela, lisonjeada pelos elogios que ouve, vai respondendo, mas à medida que os louvores passam à declaração de amor, diz-lhe, já aflita: oh, não diga isso, acelerando o diálogo e provocando a pergunta do eu. Por quê? A senhora não acredita? Não, não é isso. A senhora ficaria zangada se eu lhe confessasse que a amo? Zangada não, mas o quê? Diga, por favor. É que eu sou noiva. Assim termina a crônica, bem diferente das outras todas. Lembrei agora, ao encerrar este nosso colóquio, não unilateralmente sentimental, colóquio sim, pois foi a sua voz que se ouviu quando o citei. Não unilateralmente sentimental, pois tenho a certeza de que, como eu, você nele participou com o velho carinho que se iniciou há quase 70 anos na nossa Faculdade de Filosofia, durante a representação do Alto da Alma, de Gil Vicente, quando seus olhos se umedeceram ao ouvir os imortais versos vicentinos na voz do anjo custódio. Alma humana, formada de nenhuma coisa feita, muito preciosa,
de corrupção separada e esmaltada naquela frágua perfeita, gloriosa. Planta neste vale posta para dar celestes flores olorosas e para ser destresposta em alta costa, onde se criam primores mais que rosas. Planta sois e caminheira, que ainda que estais, vos is donde viestes. Vossa pátria verdadeira é ser herdeira da glória que conseguis. Andai prestes. Alma bem-aventurada, dos anjos tanto querida, não durmais, um ponto não esteis parada, que a jornada muito em breve é fenecida, se atentais. À distância de mais de meio século, estará você reconhecendo a voz do anjo, Manuel? Parece-me ouvi-lo dizer que sim. Agora, você já não poderia dizer o que escreveu na página do jornal Amanhã. O anjo era lindo. Mademoiselle Serôa da Mota. Desde 1949, deixei de ser apenas Mademoiselle Serôa da Mota. E se me visse agora, só encontraria uma senhora de cabelos cinzentos, perdida a graça e a frescura dos longínquos 20 anos. A voz talvez a reconhecesse, pois parece que é o que em nós é mais preservado na louca corrida do tempo. E acredito que concorda mais uma vez comigo, ecoando o que me ouviu repetir muitas vezes. Mestre Gil, que tanto amamos, é meu padrinho, pois foi por intercessão dele que conheci Thierry Martins Moreira, foi a convite deste professor e depois grande amigo que entrei no magistério universitário, representei Altos Vicentinos e comecei a merecer a sua amizade, meu amigo. Por ela e pelas formas como a demonstrou, obrigada, Manuel, e até sempre. Perdoai, senhoras e senhores. Posso dizer-vos agora, meus amigos, quando já se estabeleceu entre nós uma certa cumplicidade em relação ao poeta. Perdoai, repito, o tom desta minha fala. Não é talvez o que esperáveis, mas podeis estar certo de que nela se patentearam, profundamente sinceros, dois olhares brasileiros sobre a literatura portuguesa, o de um grande poeta e o de uma professora e pesquisadora cuja grandeza única estará na devoção com que se entrega há quase 70 anos à transmissão das culturas de expressão portuguesa e, mais especificamente, da literatura portuguesa, e a de ter tido, ao longo da sua longa vida, o convívio de alguns poetas que se fizeram seus sinceros amigos. Beleza, uma beleza, uma beleza, uma beleza. Eu não lhe disse? Vou dar um abraço de agradecimento a todos vocês, representados pelo nosso presidente. Bom, que dizer, foi um momento privilegiado diante dessa inteligência de Cleonice que nos trouxe essa visão inesperada para abordar a herança que temos das nossas matrizes portuguesas, do tema que lhe coube aqui, que ela vai buscar
familiarmente, amigavelmente, quer dizer, é uma conversa com um amigo, é uma conversa, é um cantar para um amigo, é um cantar também familiar, em que ela vai a essa pátria, que é a nossa língua, e falando aos confrades aqui, aos irmãos, vai buscar esse avôzinho. E nesse clima familiar e de amizade, ela vai começando a puxar fios que se tecem nesse texto absolutamente comovente, inteligente, sensível, e que vai nos trazendo um poeta atrás do outro, de um lado e outro do mar, guiado por essa reflexão em torno à bandeira como eixo, mas que aqui apareceram sucessivamente Garrett, Drummond, João Cabral, Joaquim Cardoso, Essa Machado, os cancioneiros Dom Diniz, Gil Vicente, Bernardino Ribeiro, Sá de Miranda, Camões, quanto Camões, Vieira, Bernardes Castilho, Bocage Herculano, Gonçalves Dias, Camilo, Bulhão Pato, enfim, e Antônio Nobre, Cesário Verde, Antero de Quental, Essa de Queiroz, Eugênio de Castro, os parnasianos, Camilo Peçanha, Teixeira de Pascoais, José Régio, Fernando Pessoa, Jorge de Sena e vários outros que eu não cheguei a anotar, mas que foram trazendo assim, mostrando como estamos todos entretecidos e dessa maneira tão linda, nessa celebração da língua com voz e tudo. Todas as vozes aqui, inclusive a voz da segunda pessoa do plural, que a gente quase não usa mais e que vem dessa matriz tão forte aqui. Acho que foi um lindo momento e agradeço muito a ela. Eu devia contar ainda uma coisa, já que ela contou tantas coisas pessoais. Eu fui aluna de Cleonice no lugar aqui que ficava a faculdade. Foi um momento em que a faculdade ficava no terreno onde hoje está este centro cultural. Tinha sido um prédio da faculdade, a Faculdade de Filosofia e Letras ocupou esse prédio, mas ele tinha sido da exposição, era o prédio britânico, na exposição de 1922, estávamos aqui. E um dia eu lamentei com ela, no primeiro ano que eu fui aluna dela, eu lamentei que eu não tinha conhecido Manuel Bandeira, que tinha dado aulas na faculdade até um ano antes, e tinha se aposentado. Eu, quando entrei, já não fui mais aluna dele. Ela disse, então vamos lá. Aí combinamos, ela me levou à casa de Manuel Bandeira, que morava no quarteirão em frente. A Bandeira me recebeu, foi daí uma semana, teve tempo de se preparar, eu levei uma rosa amarela para ele, junto com a Cleonice, aquela coisa toda, e ele me convidou para vir tomar o chá na academia. Então, a primeira vez que eu entrei na academia, que era aqui, né? Aqui ao lado, já aí no Petit Trianon, foi entre Manuel Bandeira e Cleonice. Então, essa tarde também trouxe tudo isso de lembrança para nós. Mas então, já que estamos aqui em Confissões, eu quero dizer que a primeira vez que eu entrei... Microfone. Diz que já que estamos em Confissões, eu quero lembrar, com muita satisfação, que a primeira vez que eu entrei no recinto da academia foi com Manuel, que me convidou para tomar o chá. Mas o chá não era o chá, era uma coisa gostosíssima, em que ele insistia em que eu provasse a baba de moça, que realmente era divina. Senhoras e senhores, só me resta dizer, ao encerrar a sessão e agradecer a presença de todos, Magistra Dixit.